Graça e paz, eu tô aqui, eu acho que é uma capa de um livro, Ministério de Evangelista. Quando eu falei sobre os 5 ministérios, eu fiquei devendo, eu reparei que lá não expliquei muito bem o evangelista. Na verdade, eu fiz um resumo de todos, mas o evangelista, na verdade, eu nem falei. E é claro que vocês sabem, o evangelista ele ganha almas, tá? Mas e a sua função total numa igreja? Até onde ele pode ir? Até onde é permitido? Porque cada igreja coloca uma regra. A gente tem que ter aquela ética, existe igrejas que têm aquela ética de não falar de outra igreja. Eles usam só a si mesmo como exemplo. Mas eu queria fazer um paralelo. No paralelo não, vamos pegar algumas igrejas aqui só para a gente comparar a função. Exemplo, a Assembleia de Deus, o evangelista, ele é quase um pastor, tem uma autoridade muito semelhante. Então foi bonito da parte deles reconhecer e não pegar e fazer como outras igrejas que o pastor é a autoridade máxima e os outros são abaixo. Mas é mesmo assim, ele é abaixo do pastor, mas é acima do presbítero, que seria o, sei lá, o pastor auxiliar. Então o evangelista tem um pouco de prestígio, não que nós procuramos prestígio como homem, mas o reconhecimento espiritual de cada função não pode ser negado. Se eles estão cumprindo ou não a função, porque tem evangelista que sai pra rua, evangeliza mesmo, e tem uns que quer ficar sentado igual pastor pregando de igreja em igreja. Mas depois vamos falar sobre isso, porque pode ter erros e acerto nisso. Não sobre o que eles estão fazendo, mas o que o evangelista faz. E você encaixa aí no que você está fazendo, se você vive isso que eu estou falando. A igreja que eu conheci minha esposa se chama Avivamento Bíblico. Eu lendo o manual deles lá. Manual? Eu falo manual, é sacanagem. Livro de doutrina. Aí acontece. O evangelista é acima do presbítero também. E quer dizer, eles têm um grande respeito. Se eu não me engano, eu não sei se eles saíram da Metodista ou da Metodista Wesleyana, o avivamento bíblico. Depois eu vou até pesquisar. Se alguém souber aí como que funciona lá, deixa aqui no comentário, porque aqui onde eu conheci minha esposa não tinha, era só o pastor e pronto, acabou. Não tinha evangelista não. Aqui no caso a região que eu tô, em São José dos Campos, é Zona Leste. Agora tem Zona Sul que eu ouvi falar que tem também, não sei como funciona. É, a metodista tem evangelista, só que o evangelista lá ele é bem abaixo do pastor. E no caso lá, exemplo, vem um bispo, abaixo do bispo é o presbítero, abaixo do presbítero, se eu não me engano, é o pastor. Se eu estiver falando errado, alguém vem e me corrige aí. Mas mais ou menos o que eu entendi foi isso. E o que acontece? É... Aí abaixo do pastor vem um missionário, que para ser ungido parece que é 3 anos. E 2 anos de membro, uma pessoa destacada que está fazendo a obra de Deus, está trabalhando, está ali demonstrando o teu dom de Deus, ela é consagrada evangelista com 2 anos e com 3 é levada missionário. Mas o pastoreio na Metodista é um pouco demorado, lembra muitas igrejas. Ela é uma igreja histórica, né? Mas ela não é uma igreja, como eu posso dizer, calvinista, né? Então eles usam muito o termo reformado só para os calvinistas, né? E apesar que foi o luterano que começou, mas. Então, o evangelista, qual é a função dele? Vamos para a parte principal, para não ficar grande esse vídeo. Primeiro, ganhar almas. Ele ganha ali uma família, uma pessoa para Cristo, ela anunciou o evangelho e a pessoa aceitou não, né? A pessoa, a gente usa o termo aceitou a Cristo, mas vocês já entenderam, a pessoa se entrega para Cristo ali. Ela reconhece os pecados, se arrepende, é batizada. Então, esse evangelista, se tem uma igreja local por trás, tudo bem, vai ter todas aquelas regras, todas aquelas coisas, aquele acompanhamento, aquela facilidade. Tem um lugar para batizar, cresceu a igreja, tem um pastor para mandar. Mas vamos supor que tu tá no meio do mato, não tem ninguém. E o que você é autorizado a fazer pelas escrituras, não pelo seu ministério? Você é autorizado, sim, a abrir uma comunidade, implantar uma igreja. Você evangelizou, a pessoa converteu. Começa na casa e foi crescendo. Se for necessário, eles quiserem construir um lugar, um templo para se reunir de madeira igual muitos fazem, amém. Se não quiser, é um local aberto lá, que eles sempre fazem a reunião, amém. Mas aí você implanta uma igreja, seja ela física ou, ou espiritual, no local. Você traz aquelas pessoas para Cristo, anuncia o evangelho. A sua mensagem é mais voltada para salvação, reino dos céus, voltada para
fortalecimento, principalmente quando se trata de graça salvadora. E sim, você vai pegar um pouco da graça permanente. A graça salvadora é as suas renúncias, é tudo que você renuncia. E assim você recebe a Cristo. Você renuncia tudo, renuncio. A graça permanente é o que você vai aprender sobre a doutrina dos apóstolos. Que você vai aprender para permanecer em Cristo. Esse aí, parte você vai pegar, outra parte vai ser o mestre que é mais apto para ensinar essa parte. O que você vai fazer nesse meio tempo? Vai levantar presbíteros, diácono, que seriam as pessoas diácono, que seria para ajudar ali na obra, na parte principalmente de alimentos, ajudar da assistência ali. E presbítero, que é a pessoa que vai estar ministrando ali, pastoreando a igreja, porque já falei da função do pastor. Depois a gente vai falar sobre isso, porque vai ter alguém que cuidar ali, tem que governar, vai levantar mestre. Algumas igrejas falam ungir, né? Usa o óleo, outras igrejas falam ordenar. Hoje as igrejas, todo mundo tem que fazer aquela teologia. Tem a parte vantajosa nisso, tem a parte desvantajosa que é o tempo. Mas como evangelista você tem essa autoridade, celebrar a ceia, batizar, ungir pastores, ungir, né? Entendeu? Que hoje eles falam ungir, né? Hoje não pode um pastor ungir um pastor. Tanto que no texto de Timóteo eles acham que Timóteo era pastor porque ele ungia presbíteros, bispo para a região. A igreja abriu 7 igrejas ali ao redor. Precisa de alguém para coordenar para que o evangelho não seja modificado. É um bispo que vai fazer isso, não é? Quem vai ungir esse bispo? O evangelista. Quem vai separar, né? Quem vai ordenar. Eu estou usando esse termo aqui porque é o termo usado na igreja. Porque fala assim, não existe esse negócio de unção. Não existe... não é ordenar. Cada um usa um termo. Mas eu estou tentando falar numa linguagem mais eclética com todos. Mas, claro, biblicamente a gente sabe que ali você levanta, você consagra em posição de mãos e assim é feito. Não precisa ter óleo de unção, não precisa ter a teologia, não precisa ter essas coisas. Ela precisa ter uma vida diante de Deus, no altar. Com todas aquelas especificações que tem em 1 Timóteo 3, entendeu? Ou em Tito 1, se eu não me engano ali do 4, 5 ou 6 para frente. Então, o evangelista ele faz isso. Ganha almas, implanta a igreja e fortalece essas igrejas. Fortalece, vou falar a primeira parte, inicial. Depois vamos partir para os mestres pastores, beleza? Graça e paz sejam com todos.